Então vamos lá, o jeito certo de a gente treinar, deixa eu pegar uma água, está muito mais ligado à intensidade do treino do que a quantidade do treino. O teu corpo não liga muito para essa parada de quantidade. Quanto tempo você vai treinar? O teu corpo não liga muito para isso. O mais importante para você ter resultado é a intensidade que você treina. Então, resumindo, não adianta nada você fazer treinos de 40 minutos, 2 horas, 3 horas, se a intensidade do treino foi de baixa intensidade, muitas vezes intensidade moderada. O mais importante, que vai estimular a queima de gordura, eu vou te explicar o porquê disso, é quando você faz ele em alta intensidade. Eu vou te explicar como você faz isso. Então vamos lá. Quando você faz uma caminhada, por exemplo, uma caminhada de 1 hora, tá? Uma caminhadinha de 1 hora não é aquela coisa de você ir na esquina comprar um pão e voltar não, tá? É você realmente fazer uma caminhada. Isso vai depender de vários fatores, obviamente, mas de uma forma geral, quando você faz uma caminhada de 1 hora, em média você perde 300 calorias. Normalmente uma caminhada gasta aí mais ou menos 5 calorias por minuto. Então, ou seja, você vai 60 minutos, você vai perder aí mais ou menos, faz as contas aí, você vai ter uns 300 calorias em 60 minutos. Quando você faz uma atividade, seja qual for a atividade, quando você finaliza essa atividade, o seu corpo ele gasta calorias para recompor a atividade que você fez. Então você fez uma caminhada, quando você faz uma caminhada, o seu corpo ele começa um processo chamado efeito EPOC. Toda atividade faz o seu corpo gastar energia pós-exercício. É como se fosse uma demanda energética quando você finaliza uma caminhada. Fiz uma caminhada de 1 hora, voltei para casa, tomei um banho, sentei no sofá e ali começa todo um processo para recompor todo um estresse, digamos assim, que você causou no seu corpo por ter feito uma caminhada, beleza? E toda essa demanda pós-exercício físico, ou seja, efeito EPOC, o que é efeito EPOC? É o oxigênio gasto pós-exercício físico. Então, quando você faz exercício, o teu corpo precisa recompor aquilo que você utilizou. Não é só na hora que você gasta energia, não é só na hora que você queima calorias, não é só na hora que você queima gordura. O teu corpo também precisa organizar todo o estresse que você fez na hora do exercício físico. Então, beleza. Quando você faz uma caminhada, esse processo pós-exercício físico, esse consumo de oxigênio pós-exercício físico, ele é muito baixinho. Ele é como se fosse um consumo que a gente costuma dizer, ele vai durar minutos. Então, depois de uma caminhada, você até tem uma demanda energética, você até queima gordura, queima calorias pós uma caminhada, mas isso dura muito pouco. Então, quando você volta para casa, tomou um banho, sentou no sofá, minutos depois o seu corpo já se recompôs. O seu corpo já se organizou, digamos assim, devido à caminhada que você fez. Deixa eu dar um segundo exemplo. Você vai fazer uma corrida, aí você vai correr. Vamos colocar uma corrida aqui de 1 hora. É difícil alguém correr durante 1 hora, né? Vamos colocar aqui 1 hora, em média uma pessoa, vai depender do peso, depender da idade, vários fatores, mas em média uma pessoa que corre 1 hora, uma velocidade mais ou menos a 10 km por hora, essa pessoa vai gastar mais ou menos 600 calorias. Em média uma corrida contínua. O que é contínua? É sem parar. Não é ficar correndo, descansa um pouquinho, não, é sem parar. Você vai gastar mais ou menos 600 calorias, 10 calorias por minuto. Difícil fazer isso. Correr durante 1 hora, poucas pessoas conseguem fazer isso. E quando você corre durante 1 hora, você não consegue fazer isso em alta intensidade. Ninguém consegue correr durante 1 hora. Quando você corre durante 1 hora, você vai estar ali trabalhando uma intensidade moderada. Show de bola. Gastou 600 calorias. E quando você chegou em casa, tomou um banhozinho, sentou no sofá, para dar uma descansada, o seu corpo precisa recompor também esse gasto de oxigênio que você utilizou na corrida. Show? Mas acontece, como uma corrida moderada, o gasto calórico, o gasto de energia pós-exercício, o gasto de oxigênio pós ao treino, digamos que ele vai gastar ali horas para se recompor. Então, durante algumas horas, o seu corpo já está pronto para fazer uma nova corrida, ele não gasta mais calorias. E aí que vem o segredo. Tio Ed, qual que é o lance? O lance é você gastar muitas calorias na hora da execução do movimento
e continuar gastando muitas calorias pós-exercício físico. Gasto de oxigênio pós-exercício físico, efeito EPOC. Então, ou seja, olha que legal isso. Você vai fazer um treino de 10, 15, no máximo 20 minutos, porque se você faz um treino de mais de 15, 20 minutos, é sinal que você não fez em alta intensidade. Ninguém consegue treinar muito em alta intensidade. Quanto mais intenso menor é o treino. E para que você consiga se manter em alta intensidade, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um treino intervalado. Ou seja, você vai dar um gás, vai fazer no teu máximo, vai ficar ofegante, vai ser intenso para você e eu vou dar um tempo de descanso de 10, 15, vai depender, 30, às vezes até 1 minuto de descanso, para você baixar um pouquinho a tua frequência cardíaca e depois eu solto de novo o treino. E a gente vai fazer o famoso treino intervalado, intenso e ao mesmo tempo a gente vai intervalar essa intensidade através de pequenas pausas de descanso. Quando você faz isso, é completamente diferente para o teu corpo. Você vai gastar muitas calorias na execução do movimento. Um treino de 15 minutos, 20 minutos, vai gastar muitas vezes 300, 400, depende, até mais, 400, 500 calorias. E depois, o mais interessante é que você, pelo fato de ter feito em alta intensidade, a sua demanda energética pós-exercício físico é brutal. Se você conseguir treinar em alta intensidade, o teu corpo consegue ficar 12, 24 até 48 horas queimando gordura depois do treino. Olha que doideira, é como se você hoje treinasse aqui comigo, meus alunos que treinaram hoje aqui comigo, às 7 horas da manhã, da intensidade que eles treinaram, eles vão ficar até amanhã. O teu corpo se organizando para conseguir repor esse gasto de oxigênio que ele utilizou na hora que ele estava fazendo muito ofegante. E isso é incrível quando você faz isso. Porque isso promove o quê? Um gasto de energia muito alto depois do exercício físico. Agora imagina o quanto de calorias você gasta quando você faz um treino de alta intensidade. Muitas calorias. E qual que é a vantagem disso? É que você, pra gente que tem mais de 40 anos, família, filho, uma correria danada, é muito mais fácil você fazer um treino intervalado, curto. É mais fácil você ter 15 minutos, 20 minutos por dia do que você ter 2 horas, certo? Então, se você, o que você quer? Você quer treinar para ter um gasto calórico pouquinho ou você quer ter um treino curto para ter um gasto calórico gigantesco? Então, aí você tem que optar. Aonde você tem que treinar? Então, você tem que treinar de forma intensa. E, obviamente, para quem está começando, a minha intensidade é diferente da intensidade de uma aluna que eu tenho que tem 70 anos. Ela vai fazer intenso também, mas na intensidade dela. E cada pessoa tem a sua intensidade. Mas para isso que o professor tem que estar explicando lá na hora da aula, olha, é assim que você faz, é assim que você faz exercício, é assim que você respira, é assim que você faz. E você vai aumentando a intensidade do exercício físico. Isso é brutal. E por que isso acontece, tio Ed? Porque quando você faz isso, você promove no seu corpo vários tipos de estresse, tá? Aumenta a tua temperatura do teu corpo, tá? O batimento cardíaco aumenta também, a frequência cardíaca aumenta, ou seja, as vias energéticas, você também faz o seu corpo trabalhar muito mais, vários músculos trabalhando ao mesmo tempo. Isso tudo faz você o quê? Estimular a queima de gordura que está armazenada lá no seu fígado, o glicogênio que está armazenado. E o seu corpo precisa de mais energia, ele pode buscar essa energia também lá na sua gordura, na tua barriga, pelo treino que você fez. E você lá fazendo uns treinos de baixa intensidade, você lá treinando meia boca, achando que você está tendo resultado. Então treinos curtos faz você realmente ter um estresse maior no seu corpo. Isso acontece através de uma coisa chamada homeostase. O que é homeostase? Não vou falar muito aqui desse termo, que parece meio complicado para muita gente. Homeostase é como se o teu corpo, ele precisa, gente, isso faz parte da nossa lei de sobrevivência, tá? É assim, nosso corpo ele precisa de um equilíbrio. Então, toda vez que você faz alguma coisa com o seu corpo, que causa, digamos, algum estresse, faz o teu corpo trabalhar mais, o seu corpo precisa recompor esse equilíbrio. Então, ele fica buscando isso o tempo todo. Então, quando você faz alguma coisa
que desvia o estado, digamos, normal do seu corpo, inicia no seu metabolismo uma resposta para começar a equilibrar novamente. Então, nessa busca por equilíbrio do seu corpo, o seu corpo gasta muitas calorias, mas muitas calorias, e fica fácil ficar magro, fica fácil ficar sem barriga. Quantos alunos meus que entram aqui, eu falo, para de fazer caminhada, para de ficar correndo na esteira, para de ficar fazendo isso, vamos focar em treinos curtos para a gente ter resultado.